Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre a nova era. Nós estamos no nosso 5º vídeo, então você pode assistir o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, onde nós estamos tentando responder, dando uma base cristã, dentro da cosmovisão cristã, bíblica, dentro do cristianismo, como é que nós vemos a nova era e o que a nova era diz que é. O que é a nova era? Essa é a pergunta que nós tentamos responder através dos nossos vídeos, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a influência desse pensamento da nova era, desse pensamento evolucionário, como é que esse homem torna-se Deus segundo a nova era. Nós temos visto, infelizmente, a família está sendo destroçada, destruída, com esses ensinamentos errados, com essa inversão de valores. Nós temos visto que a família tem sido definida como um grupo de pessoas que juntas assistem à televisão nos dias de hoje. E a TV e a internet, infelizmente, em muitos lugares, de muitas formas, claro que não de todas, não podemos generalizar, mas a TV e a internet e as demais mídias eletrônicas e mídias impressas têm procurado destruir a família, os valores cristãos. Os valores judaicos cristãos que sustentaram a nossa sociedade, o mundo, por milhares e milhares de anos. E tem criado, sim, destruindo a família, os valores cristãos, criado indivíduos isolados, promovendo o individualismo e o hedonismo na sociedade atual. Então, a sociedade moderna nos faz sentir como se fôssemos apenas um número, como se fôssemos apenas uma peça de uma engrenagem maior chamado de mundo, tirando o valor do homem, a singularidade do homem, seu valor individual como indivíduo, como pessoa, ligado ao que a gente chama de reino de Deus, a um fator muito maior do que nós mesmos, filhos e filhas de Deus. Por isso os indivíduos do mundo atual, no mundo moderno, estão sempre procurando novidades, procurando um grupo, procurando um local, agindo em grupos, tribos modernas, nós vemos para tudo quanto é lado, e essa necessidade de buscar uma identidade longe de Deus, fora de Deus, ou valor individual, tem levado sim as pessoas a buscar mais e mais experiências ocultas, com o ocultismo, com a bruxaria, com a feitiçaria, com o espiritismo e as demais religiões orientais. A igreja deveria ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de restauradora, uma comunidade agregadora dessas pessoas feridas, isoladas, dando a elas a identidade, não de si, não do seu grupo, mas sim a identidade de Cristo, a identidade, levando elas a terem uma experiência com Deus, o Deus que nos dá identidade, o Deus que diz, eu sou o que sou. E por ele ser o que ele é, ele nos dá identidade, nos dá personalidade equilibrada, sadia e abençoada. Nós temos utilizado como texto base sobre essa resposta ao que é a nova era, Deuteronômio 29, onde a Bíblia diz, o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Qual é a influência do pensamento evolucionário quando se trata desse mundo oculto, que pertence a Deus, mas que o homem de alguma maneira tenta se infiltrar, mergulhar nesse mundo oculto de bruxaria, de feitiçaria? Qual é a influência desse pensamento da nova era, desse pensamento evolucionário dentro desse homem que está buscando identidade, valor individual através das tribos modernas? A teoria da evolução, que se propagou principalmente a partir do século XIX, tem provocado um otimismo quanto ao desenvolvimento humano. Também houve um movimento a partir da Europa chamado movimento positivista, que gera esse otimismo ao desenvolvimento humano, como se o homem com as suas potencialidades pudesse conquistar todas as coisas. O homem não precisa mais de Deus, o homem tem a resposta para todas as indagações humanas de si e com relação ao mundo que está ao seu redor. Em termos simples, a humanidade aparentemente parece ter progredido. E esse pensamento tem condicionado o homem moderno de que, como ser humano, temos de nos evoluir espiritualmente, dizem eles, os membros da nova era. E que a humanidade está individual e coletiva às vésperas de um choque evolucionário. Trevelyan, um dos teóricos da nova era, sugeriu que a humanidade está chegando
no final da era racionalista e materialista, com o atual caos social e o tumulto, e o tumulto não são senão esse tumulto, esse caos social, não são senão preparativo para o aparecimento dessa nova era áurea, ou da era áurea, segundo eles. Onde o quê? O que acontece nessa era áurea? O homem, segundo eles, torna-se Deus. O homem torna-se Deus. Como é que se propaga esses ensinamentos equivocados? Primeiro, com o desenvolvimento do potencial humano. O pensamento da nova era é esse conceito, né? Os conceitos da nova era tratam disso, de destrancar o potencial humano, dizendo frases como: você pode chegar lá, você pode tudo, né? Se você decidir, todas as coisas podem acontecer. Com esse encorajamento promovido, né? Hoje nós vemos muito, né? O mundo dos coaches, PNL para tudo quanto é lado, né? O tempo todo incentivando as pessoas a destrancar esse potencial, desenvolver esse potencial humano, que o poder está no homem, que o homem é capaz de se tornar-se um Deus. Com esse encorajamento, grandes firmas, né? Grandes empresas têm trabalhado para melhorar a personalidade dos seus funcionários, para melhorar a sua produtividade, usando técnicas contrárias à palavra de Deus, chamada de poder da mente. Poder da mente, também conhecido como Silva Mind Control, ou método Silva de poder da mente. Nós vemos também seminários para desenvolver o potencial humano para tudo quanto é lado. Nós vemos a propagação também da hipnose, da meditação transcendental, do movimento chamado potencial humano, e os cursos também de sintonia dos homens. E é nesses seminários, né, que segredos são revelados, segundo eles. O segredo é a prática desses exercícios relacionados. Que exercícios são eles? Exercícios de religiões orientais, deixar a mente vazia, o líder começa a dirigir os vários estágios de pensamento das pessoas, começa a se utilizar da imaginação das pessoas para que a pessoa possa se sentir parte desse processo de tornar-se um Deus, lembrando sempre que um Deus com um D minúsculo. É o que dizem eles, que vão ser deuses, né? Coitados. Há sim declarações de metanoia, de gestalt, de hipnoterapia, terapia do direcionamento da alma, tudo isso para ajudar o povo a alcançar a realização própria, desvinculando da Bíblia, desvinculando de Deus, desvinculando do Espírito Santo, e eles por si só controlarem a sua vida e dominarem a sua própria alma. Então são essas técnicas, treinamento das declarações, palavras afirmativas, metanoia, chamam eles, gestalt, são técnicas psicológicas, hipnoterapia, terapia de direcionamento da alma, tudo isso ligado à nova era. Shirley MacLaine, que foi uma das grandes propagadoras desse movimento, dizia o seguinte, presta atenção: cada pessoa é Deus, com letra minúscula para nós, é claro. Cada um viveu previamente e vai viver de novo, segundo ela. A morte não existe e há tantas realidades quanto são as pessoas, pois cada um cria a sua própria realidade. O guia, por exemplo, da Shirley MacLaine é Hamta, um mestre, né? Ou seja, um mestre espiritual, que na verdade é um demônio, que segundo ela tem 35 mil anos. Segundo ela, é um mestre ascendente que traz para ela mensagens através de um autor chamado J.Z. Knight, um autor e um escritor. Ele diz também que Deus nunca esteve fora de você, que você é Deus, que Deus por si só não é nem bem nem mal, que Deus simplesmente é você, que você é o encarregado da sua vida. Então desvincula totalmente a criatura do Criador, do Deus pessoal da Bíblia, e traz toda a divindade para o próprio ser humano, ok? Totalmente contrário à palavra de Deus. Qual é o perigo para as crianças e adolescentes quando se trata da nova era? É, por exemplo, os filmes como Jornada nas Estrelas, onde Luke Skywalker, iniciado na Liga de Jedi dos Knights, soldados de Jedi, se envolve com o domínio da força que anima o cosmos.
Essa força, dizendo ele, está dentro da pessoa e é colocada na pessoa através de sentimentos. Ou seja, milhões de mentes jovens, de crianças ao redor do mundo, em toda essa saga chamada, Jornada nas Estrelas, estão sendo condicionados a buscar o domínio desse tipo de força em si mesmo, no seu próprio interior, no seu próprio coração. Como se a gente pudesse confiar no coração humano. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso, e corrupto, e terrível. Então nós não podemos confiar nem em sentimentos, nem em emoções, muito menos no nosso interior, no nosso coração, a não ser no Deus da Bíblia, um Deus maravilhoso que nós servimos. Qual é o pensamento por detrás de o homem tornar-se Deus? Alguns termos são básicos para nós entendermos a nova era. Entre eles, como eu já falei, o monismo. O monismo prega que a unidade de todas as coisas. Não existe diferenças entre Deus, o homem e a natureza. A diferença entre o homem e a mulher, segundo eles, não é essencial. É apenas biológico, um fator corporal. O movimento tem como objetivo destronar o homem e exaltar a mulher. E aí a propagação de todo esse feminismo. Lembrando que o feminismo, por um lado, é desequilibrado, e por outro lado, o machismo também é terrível. Sai daquilo que a Bíblia chama de equilíbrio, de coesão entre o homem e a mulher. Os dois são tão importantes para Deus. Deus os ama de forma igual. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é machista nem feminismo. Mas a nova era tem como objetivo destronar o homem, o que eles chamam de sociedades patriarcais, e exaltar a mulher. Então procura abolir o pensamento racional, o pensamento analítico, e dominar o mundo com princípios feministas, dizem eles, que supostamente correspondem à era de Aquário, essa nova era. Exemplos de tudo isso que nós estamos falando são a invocação da mãe natureza, da mãe terra, de deusas ligadas à ecologia, de deusas ligadas aos ancestrais. Então tudo isso de maneira sorrateira, colocando o monismo, tá bom? Outra mentira que nós já falamos é o panteísmo. De acordo com C.S. Lewis, o grande pensador, escritor cristão, o panteísmo é tão velho quanto a humanidade. Vem da velha Índia, vem lá da Índia. Os gregos também conseguiram escapar por um pouco no momento de Platão e de Aristóteles. E os seus sucessores caíram no grande pensamento panteísta daquele grupo grego chamado estoicos, dos estoicos. A Europa moderna conseguiu fugir do panteísmo enquanto esteve debaixo da influência do cristianismo. Mas com Spinoza, com Giordano Bruno, foi trazido de volta essa cultura oriental. O panteísmo acabou voltando para a Europa. Com Hegel também nós vemos isso, esse filósofo alemão. O panteísmo tornou-se uma filosofia do pessoal mais ilustre, mais culto, mais erudito, mais letrado. E assim o panteísmo de que tudo é Deus e Deus é tudo, é uma tendência natural do pensamento humano, do pensamento científico, do pensamento racional do mundo atual, do mundo filosófico, do mundo pós-moderno, quando deixado a sós. O homem, sim, tem sido deixado a sós. Dizem que o pensamento secular matou Deus. Deus está morto, dizem eles, a partir de Nietzsche, com essas influências que nós já falamos, Spinoza, Giordano Bruno e todos esses, e Hegel, todos esses caras, dizem que o pensamento secular matou Deus. E em quem o homem não consegue mais acreditar no mundo atual, nessa era moderna, mas cuja ausência também não consegue suportar, como nós temos visto dentro da nossa sociedade. Mas que dizem que Deus está morto, que eles vivam como se Deus não existisse, no final das contas isso gera angústia terrível, abandono de si e todas as corrupções terríveis que nós vemos na sociedade moderna. O ser humano está cansado do humanismo, dizem eles, está num vazio existencial e alguma coisa tem que encher esse espaço, dizem eles. E o resultado é isso, panteísmo e uma nova psicologia. Então assim surgiu a psicologia do potencial humano, através de Freud, através de Jung, através de Henke
e através também de Skinner, ok? Então nós vamos falar no vídeo a seguir as influências chaves no desenvolvimento da psicologia moderna e a ligação dessa psicologia moderna com o movimento da nova era. Faça seus comentários, dê um joinha, siga o nosso canal aí, compartilhe conosco no sininho aí e divulgue esses vídeos com outras pessoas. Deus derrame graça e glória sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.